Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui João Batista, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central aqui de Cascavel. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de partilhar contigo nesta manhã sobre a Escola Bíblica Dominical, lição de número 8 do segundo trimestre do ano de 2020. Hoje, nesta manhã de domingo, dia 24 de maio de 2020. Nós temos o título da lição de hoje, que nos traz sobre edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero agradecer a Deus, ao pastor Antônio, ao pastor Davi, ao pastor Milton Jorati, também ao irmão Helder, a todos os coordenadores da Escola Bíblica Dominical, por mais esta oportunidade de nesta manhã de domingo, amanhã fria aqui em Cascavel, mas nós estamos aqui para juntos partilharmos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus sobre a lição de número 8, classe de adultos, que traz o título, como já informei, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Acompanhe comigo a lição nesta manhã, juntamente comigo, pegue a sua Bíblia, a lição da Escola Bíblica Dominical, e acompanhe juntamente comigo a lição desta manhã. Que traz o título lá, como já informei, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O título desta lição, deste segundo trimestre, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Um dos comentaristas desta lição, que é o pastor Douglas Batista, inspirado por Deus, nos trouxe este título sobre a Igreja Eleita para nós juntos aprendermos da palavra do Senhor Jesus. O texto áureo de nossa lição, veja aí, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, conforme Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. A nossa verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos e dos apóstolos e do testemunho profetas. Meus irmãos, nesta manhã eu quero que você acompanhe juntamente comigo a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao versículo de número 20. E também depois estará lá em Mateus, também capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Efésios capítulo 2 e o versículo 20 ao 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todos o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora veja Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta, veja, preste atenção neste versículo, que interessante, meus irmãos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, que interessante a palavra de Deus, como é bom nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Nós iremos ver nesta manhã alguns tópicos da lição nesta manhã. Eu quero passar aqui para os irmãos todos os subtópicos de nossa lição nesta manhã, o que nós vamos aprender nesta manhã aqui nos tópicos da lição
do dia de hoje. No primeiro tópico, nós iremos aprender sobre um edifício espiritual e os seus 4 subtópicos ali: o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. No segundo tópico de nossa lição, nós veremos o fundamento. Primeiro tópico, o edifício espiritual. Segundo, o fundamento deste edifício espiritual, que é os apóstolos e os profetas. Aprenderemos no primeiro subtópico sobre o conceito de apóstolos. E segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Terceiro, o testemunho dos profetas. Terceiro tópico de nossa lição: edificados para a morada de Deus. Primeiro, um edifício bem ajustado. Segundo, templo santo no Senhor. E terceiro, morada do Altíssimo. Eu e você somos templo e morada de Deus. O objetivo geral de nossa lição, meus irmãos, é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. O ponto central de nossa lição nesta manhã, nós veremos que Cristo é a pedra basilar da igreja, é a pedra principal, é o fundamento principal de nossas vidas. A introdução de nossa lição, a nossa introdução nos diz que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo, ele formou a igreja. Quando Cristo reconciliou a humanidade através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara esta igreja, a igreja, como um edifício em construção. A pedra angular, ou seja, a pedra principal ou a pedra basilar desta construção, desta edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, conforme traz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Assim, meus irmãos, há o propósito divino que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nós estudaremos estes aspectos nesta manhã. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um edifício espiritual, que é o primeiro subtópico de o primeiro tópico, aliás, de nossa lição nesta manhã. O templo em Jerusalém, na época, era o símbolo exclusivismo de Israel, do exclusivismo de Israel, conforme 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 a 20, ali nós veremos este relato, capítulo 8, versículo 16 a 20, nós veremos ali quando Salomão ele constrói o templo ali, que simbolizava lugar e morada de Deus, naquela época, no tempo de Israel. Hoje nós temos as nossas vidas, que somos considerada o nosso corpo como templo e morada do Espírito de Deus e também do Espírito Santo de Deus. Veja que Cristo, quando Cristo Jesus, ele aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre judeus e gentios, formando a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme Atos, capítulo 7, versículo 48. Os cristãos judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16. Nós aprendemos ali que os cristãos, melhor dizendo, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Os cristãos são pedras vivas em um edifício espiritual.
A pedra angular deste edifício, a pedra angular, na arquitetura antiga, meus irmãos, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, ou seja, a pedra principal que servia de fundamento para esta edificação. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal, que era posta no canto do prédio para sustentar todo o edifício e sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura deste edifício e manter as paredes em linha reta. Para se ter uma ideia desta dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito, ou seja, uma pedra principal com cerca de 12 metros de comprimento. A pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo Jesus Senhor. Cristo, a principal pedra, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina, conforme Salmo 118, meus irmãos. Salmo 118, o versículo de número 22. No Sermão do Monte, nós aprendemos, quando Jesus estava passando para os seus discípulos, para a humanidade, no Sermão do Monte, nós aprendemos ali que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus Senhor. Veja o que diz Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras, Jesus dizendo aos discípulos, à humanidade naquela época, no Sermão do Monte, todo aquele que escuta as minhas palavras, não somente escuta, todo aquele que escuta e as pratica. Você tem escutado a palavra de Deus? Você tem praticado, colocado em prática na sua vida a palavra de Deus? Jesus compara o homem e a mulher que ouve e pratica a palavra de Deus, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os demais versículos continuam dizendo: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por que não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. A minha e a tua vida deve ser edificada sobre a rocha, que é Cristo Senhor. Aleluias. A pedra principal, aqui, meus irmãos, a pedra principal, a pedra angular da esquina do nosso edifício deve ser Jesus Senhor. Cristo, conforme a pedra angular remonta, conforme essa profecia messiânica de Salmo 118, tornou-se a pedra principal da esquina, a cabeça da esquina deste edifício que somos nós nos dias de hoje. Segundo tópico de nossa lição fala a respeito do fundamento, apóstolos e profetas. Cristo é a pedra principal. Jesus é a pedra principal. O fundamento deste edifício, deste templo, são os ensinamentos inspirados por Cristo Jesus, os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos é usado para enviado, ou seja, mensageiros. Os evangelhos usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Esta passagem está lá em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao versículo 5. Eles foram testemunhas oculares do ministério e morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, meus irmãos, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. A estes apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja de Cristo. Esta doutrina dos apóstolos, o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si mesmo. Não são os apóstolos em si mesmo
que fundamenta a igreja de Jesus Senhor, mas a doutrina que estes apóstolos ensinavam, este é o fundamento que os apóstolos e os profetas ensinavam e profetizavam, este é o fundamento da igreja, pois eles estavam sendo inspirados por Deus para o fundamento da igreja de hoje, conforme ensinavam as escrituras, conforme ensinam as escrituras. A doutrina dos apóstolos, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, conforme Romanos 6:17, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro 3:16. Assim como não se pode mexer na pedra angular, que é Cristo Jesus, depois de colocado o alicerce, o fundamento da palavra de Deus, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. O Senhor Jesus nos asseverou, nos assegurou sobre isso, sobre as minhas palavras não hão de passar. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou mesmo anulada, seja por revelação, por testemunho ou profecia posterior. O testemunho dos profetas, a palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Meus irmãos, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. O testemunho dos profetas, assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo Jesus Senhor. Ainda sobre o terceiro subtópico de nossa lição, que nós veremos a partir de agora, é edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica, meus irmãos, um processo contínuo de desenvolvimento dos cristãos. Aleluias! Todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Quando você desfruta da comunhão divina, meus irmãos, você recebe esse livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Você é morada de Deus, você é um vencedor, você é morada de Deus no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, lição essa que nós aprendemos no ano passado, na escola bíblica dominical, sobre o tabernáculo. Depois ao templo israelita, ao templo que Salomão construíra ali, cumprindo a promessa que Deus fizera a Davi, e Salomão construir um templo que representava a morada do Altíssimo. No Novo Testamento, Deus não habita em nós. No Novo Testamento, Deus, meus irmãos, habita em nós por meio do seu Espírito, já não mais em templos, mas habita em nós através do Espírito. Concluindo a nossa lição neste domingo, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé, conforme Efésios 4, versículo 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Cristo não pode ser substituído na tua vida por nada, meus irmãos. Cristo é a base de nossas vidas. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Jamais aceite a base da sua vida, a base da sua essência é Cristo Jesus Senhor. Quando colocamos Cristo como a base de nossas vidas, nós temos vitória. Nós podemos dizer como o apóstolo escreveu,
dizendo assim: olha, posso passar por todas as dificuldades, posso passar por todos os problemas. Escrevendo aos irmãos de Filipos, dizendo assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por prisões, posso passar por fome, posso passar por necessidade, posso passar por tudo isso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que nos fortalece, que é a nossa fortaleza, é Cristo Jesus Senhor. Neste dia de domingo, seja abençoado, seja próspero, que você seja edificado por Deus pelas palavras do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor possam ser sobremaneira sacudidas sobre a sua vida, e você possa ser cada dia mais abençoado por Deus. O desejo do meu coração é que Cristo Jesus neste dia, que Deus o abençoe grandemente, e você tenha um domingo abençoado, tenha uma semana próspera, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Não se esqueça de orar por os nossos líderes espirituais, pastor Antônio, pastor Davi, todos os nossos pastores. Não esqueça de orar por eles, orar pelas autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país, e que as bênçãos do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, meu irmão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Deus o abençoe em Cristo